E a gente volta aqui a te atualizar sobre essa guerra no Oriente Médio. O Irã anunciou hoje de manhã que voltou a fechar o Estreito de Hormuz por causa do que chamou de violações dos Estados Unidos. Um porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o controle da passagem voltou ao estado anterior, já que os americanos continuam, segundo ele, com os atos de pirataria e roubo marítimo. Foi uma referência ao bloqueio imposto por Donald Trump a portos iranianos no Golfo Pérsico. Teherã reforça que o fechamento de Hormuz vai permanecer até que Washington retire as restrições sobre a movimentação de navios que entram e saem do Irã. O país havia anunciado a reabertura da passagem ontem e Donald Trump havia dito que os iranianos nunca mais iriam usar o estreito como arma contra a economia mundial. As tensões acontecem em um momento de expectativa para que os dois países voltem à mesa de negociações antes do cessar-fogo terminar na próxima terça-feira. E lanchas armadas da Guarda Revolucionária do Irã abriram fogo contra um navio petroleiro no Estreito de Hormuz. Notícia que já é destaque aqui, no site da CNN Brasil. A informação foi divulgada pela Organização de Tráfico Marítimo do Reino Unido, que teria recebido um alerta do próprio capitão da embarcação atacada. Os disparos aconteceram a partir de duas lanchas de ataque a cerca de 30 quilômetros da costa de Omã. Segundo relatos, não houve nenhum aviso por rádio antes dos tiros. O navio e a tripulação estão em segurança, segundo a organização. Não houve pronunciamento do lado iraniano. O incidente é relatado ao mesmo tempo em que o Irã volta a fechar o Estreito de Hormuz, via de navegação vital para o comércio global. Teherã alega que os Estados Unidos cometeram violações ao manterem um bloqueio naval a portos iranianos. E o presidente americano Donald Trump disse agora há pouco que o Irã, abre aspas, ficou um pouco fofo, fecha aspas, nas conversas com os Estados Unidos. Durante um evento de saúde pública no Salão Oval da Casa Branca, Trump disse que o diálogo continua progredindo e que boas conversas estão acontecendo. Segundo Trump, os iranianos estão fofos agora, abre aspas, como fazem há 47 anos, fecha aspas. Ele não explicou a declaração. Sobre o Estreito de Hormuz, o republicano afirmou que Teherã não pode chantagear Washington e disse que terá mais informações até o fim do dia. Bom, diante dessas atualizações, de manifestações agora também do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e dessa atualização sobre os ataques que a gente teve, inclusive, mais cedo em relação ao Estreito de Hormuz, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente segue aqui. Só deixa eu tentar aqui mostrar e espelhar aqui junto com vocês a situação do Estreito de Hormuz nesse momento, de acordo com o que a gente tem aqui, inclusive, deixa eu só mostrar aqui para vocês, agora sim a gente está aqui acompanhando ao vivo, junto com o Marine Traffic, que é aquela plataforma que faz o acompanhamento da navegação marítima no mundo inteiro. E essa é a situação no momento do Estreito de Hormuz. Perceba que praticamente nenhum navio passa por aqui. Eu digo praticamente porque daqui a pouco eu vou te mostrar como era essa movimentação logo nas primeiras horas da manhã no horário local. Essa região do Estreito de Hormuz está 7h30 à frente do nosso horário aqui do Brasil, portanto lá a gente já está no horário da noite. Eu chamo a atenção, assim como eu mostrei mais cedo para vocês, a esses 3 pontinhos aqui azuis na tela, que são 3 navios de passageiros. Um deles é um navio, inclusive, da MSC, um navio de passageiros grande. Esse aqui é um outro navio internacional de passageiros. E a gente também tem um navio da MSC, mais um navio. Quero mostrar o da MSC, porque o da MSC a gente consegue acompanhar a rota que ele fazia saindo do porto de Dubai, como sinalizo aqui, vou vir aqui para mostrar para vocês. Saiu de Dubai mais cedo, está indo com destino a Omã, tem previsão de chegar em Omã no horário de 2h30 da manhã, pelo menos o que eles mostram aqui, o que pode ser no horário local. E esse navio está parado aqui nessa região de Qassab, que no final das contas eles chamam de Qassab em algumas
pronúncias, né? Isso aqui é uma península que já faz parte de Omã. Esse navio que está indo com destino ao Omã, navio de passageiro que geralmente tem capacidade para cerca de 6 mil passageiros, está parado aqui nessa região que já faz parte do Omã. É uma região que costuma receber navios turísticos e que tem já uma atratividade turística na região com passeios de mergulho para quem gosta disso e normalmente navios de passageiros costumam realmente atracar por aqui. O destino final seria aqui um pouco mais abaixo em Omã. Esse navio, gente, que mais cedo, quando ele saiu, ele veio de Dubai, saiu do porto de Dubai, aqui a gente acompanha o trajeto todo que ele fez, ó. Saiu daqui do porto de Dubai, provavelmente quando a gente ainda tinha o Irã, né, estabelecendo a abertura do Estreito de Hormuz, e foi quando a gente teve um fluxo muito maior de navegação acontecendo nessa região. Depois ele passa aqui, ó, pela parte do estreito, que é uma navegação mais crítica, porque tem ali cerca de 30 e poucos quilômetros, né, de extensão, sendo metade disso apenas referente, 3 quilômetros apenas referente a uma via de saída e o outro lado mais 3 quilômetros para uma via de entrada para essa região do Golfo Pérsico. O Irã está aqui nessa parte de cima e essa parte do Estreito de Hormuz, normalmente, até antes dessa guerra, seguia sendo sempre comandada pelo Irã. Os Estados Unidos impôs também uma barreira nessa região, né, diante dessa situação da guerra, diante também do cessar-fogo e com a notícia de que a gente tinha o Líbano e Israel cessando, dando uma trégua de 10 dias, o Irã tinha dito que a navegabilidade voltaria ao normal. O fato é que a gente tem navios de passageiros trafegando por aqui e no momento que a gente tem muita incerteza e como relatamos para vocês agora há pouco, a gente também teve já a confirmação da tropa iraniana abordando navios petroleiros a cerca apenas de 30 quilômetros dessa região, dessa região de Omã, onde navios passageiros estão atracados nesse momento. É algo que normalmente preocupa bastante e ver o Estreito de Hormuz agora dessa forma não é exatamente a imagem que a gente tinha horas atrás. A gente vai mostrar para vocês agora um breve videozinho em time-lapse de qual era a movimentação mais cedo do Estreito de Hormuz. E perceba que tinham muitos navios aqui petroleiros, esses pontos vermelhinhos que a gente acompanha aqui na tela, ó, são navios petroleiros. Alguns deles começam a dar meia volta, depois que a gente tem o Irã dizendo que vai retomar novamente o bloqueio do estreito. E com o passar do tempo, a gente começa a perceber o esvaziamento dessa região, principalmente dos navios petroleiros, dando meia volta, voltando aqui para a região do Golfo Pérsico. Essa é a situação, esse é o impasse novamente no Estreito de Hormuz, as incertezas em relação a essa via logística de fundamental importância para o comércio internacional e que segue no centro do conflito, no centro dessa guerra no Oriente Médio. A gente vai atualizar vocês aqui ao longo da nossa programação em relação às atualizações da região. E as companhias aéreas podem ter que começar a cancelar voos europeus no final de maio por causa da escassez de combustível de aviação. É o que alerta um consórcio com mais de 300 empresas do setor. Em comunicado, o grupo aconselha que os governos preparem um plano para o caso de os aeroportos precisarem racionar o combustível. Eles não são o primeiro grupo a acender alertas. Nessa semana, a Agência Internacional de Energia apontou que a Europa tinha combustível de aviação suficiente para apenas cerca de 6 semanas, gente. Bom, lembramos aqui a vocês que o preço do combustível de aviação praticamente dobrou desde o início da guerra no Oriente Médio. Cerca de 20% do combustível de aviação mundial passa pelo Estreito de Hormuz, que eu te mostrava agora há pouco aqui na tela, dos quais 69% são destinados à Europa.